Fala Futuro ACE, fala Futuro ACS. Bem, pessoal, a gente está mais uma vez aqui no nosso canal, né, para fazer aquilo de sempre, né, que é o que? Que é o nosso simulado que a gente vem trazendo para vocês, né. Hoje o nosso simulado para agente de endemias e agente de saúde conta com 10 questões, né, que a gente vai comentar, vamos tentar fazer uma revisão completa aqui sobre o assunto para você chegar bem na sua prova. Beleza? São questões que são recentes, de bancas que fizeram agora, já esse ano, ou então no máximo ano passado, tá bom? Aí tá aqui meu número de WhatsApp, se você tiver interesse nesse PDF, né, para fazer o simulado e depois vir aqui, né, só olhar as questões, olhar a resolução, fica à vontade, eu envio para você, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos começar aqui nosso simulado, né, que ele é grande, são 10 questões, então hoje a gente tem muito trabalho a fazer. Tentem fazer as questões antes de eu resolver, né, para vocês pegar a prática aí das questões da resolução. E eu tô fazendo aqui a mesma coisa como se eu estivesse fazendo a prova no dia com vocês, como se a gente estivesse fazendo juntos as provas. Eu vou te mostrar como é que eu tô pensando a questão, como é que a gente faz da melhor forma. Tá certo, pessoal? Vamos aqui para nossa primeira questão. De acordo com a Lei 8080 de 1990, conhecida como Lei Orgânica do SUS, compete à direção nacional do SUS, exceto... Bem, pessoal, nessa questão, percebe-se que ela está perguntando com relação à direção nacional do SUS. Eu vou até grifar para vocês aqui, ó, a direção nacional do SUS. Ele quer o exceto. Vamos para as alternativas. Compete à direção nacional do SUS acompanhar, controlar, avaliar ações e os serviços de saúde, respeitar as competências estaduais e municipais, formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição, normalizar, coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, componentes e derivados, coordenar, participar na execução das ações de vigilância epidemiológica, executar serviços de saúde bucal. Bem, pessoal, essa questão aqui, muitas vezes a gente se depara com ela, a gente fica, meu Deus do céu, eu nunca vi esse conteúdo, eu não sei como é que resolve, aquela coisa toda, né? Mas percebe-se que essa alternativa, ela tá gritando para você, ei, me marca aqui, por quê? Quando a gente pensa numa direção nacional do SUS, a gente pensa num acompanhamento, numa formulação, na normatização de leis, numa coordenação da execução de vigilância epidemiológica, né, vigilância em saúde em si. Então aqui a gente está vendo, ó, acompanhar, formular, normatizar, coordenar, e só aqui tem a parte de executar. E quem é que executa normalmente? Os estados e os municípios, certo? Então esse gabarito da nossa letra 1, nossa questão de número 1, ela tá gritando para você quando ela fala executar. Tá certo, pessoal? Mas a gente vai aqui, ó. Vamos ler, vamos fazer a revisão aqui. O artigo 17 da nossa lei 8080-90. Cabe à direção estadual do SUS promover a descentralização para os municípios dos serviços e ações de saúde, acompanhar, controlar, avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde, prestar apoio técnico e financeiro aos municípios e executar ações supletivamente às ações de serviço de saúde, coordenar em caráter complementar e executar ações de serviços agora eu vou marcar para vocês aqui, ó. Ele vai coordenar em caráter complementar e executar aqui, ó, executar ações de serviço de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação e nutrição. Aí tem repetiu na alimentação e nutrição de novo, saúde do trabalhador e saúde bucal, tá certo? E municipal você pode ler depois, mas vai chegar nessa mesma parte. Executar serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação e nutrição, saneamento básico, saúde do trabalhador e saúde bucal. Tá bom, gente? Então, nessa questão aqui, bastaria a gente analisar friamente as alternativas e chegar a essa conclusão. Vamos para a questão, então, gabarito letra E, né? Vamos para a questão número 2. A presença de animais sinantrópicos, roedores, né, em ambientes com baixa infraestrutura e próximos de córregos, com vulnerabilidade social, infelizmente é um fator que deixa a população suscetível a doenças, inclusive as graves, e as de notificação compulsória. Assinale a alternativa que apresenta um animal sinantrópico, ou seja, um roedor, tá bom? Que atua como vetor da doença potencialmente grave
de notificação compulsória por ele transmitida. Tá bom, pessoal? Morcego, lúpus, errado. Morcego ele transmite a raiva. Tá bom? Rato, leptospirose, opa, correto. Percevejo, cólera, errado. A cólera é por alimentos contaminados ou água contaminada, tá certo, gente? Contaminada. Pombos, raiva, tá errado. Porcos, criptecose, tá errado também, tá, gente? Então, nosso gabarito é letra B de Bravo. Passando aqui, ó, questão de número 3 que a gente vai fazer agora. Os serviços públicos de saúde e os privados, contratados ou conveniados, que fazem parte do SUS, são organizados conforme as diretrizes estabelecidas no artigo 198 da Constituição Federal. Respeitados também os princípios dispostos no artigo 7, que fala sobre os princípios e as diretrizes do SUS. De acordo com essa lei, o princípio da equidade significa entre as alternativas. Bem, pessoal, já vou direto aqui, ó. Significa tratar os desiguais de maneira desigual, para que as necessidades de saúde sejam atendidas de acordo com as diferenças e vulnerabilidades específicas, né? Então, o gabarito da nossa terceira questão é letra A de alfa. Oferecer atendimento indistinto a todos os usuários quanto às questões curativas não é. Realizar atendimento crescente em todos os níveis da atenção primária até a maior complexidade seria a nossa integralidade. Atender todos os indivíduos igualmente, privilegiando as questões curativas de acordo com as prioridades definidas pelo contrato social. Também não é. Tá certo, pessoal? Então, nosso gabarito da questão número 3 é a letra A. 4. Uma doença febril, aguda, de etiologia viral, um vírus, né, no caso, de evolução benigna na forma clássica e grave quando se apresenta na forma hemorrágica. Considera-se uma arbovirose e tem o Aedes aegypti como o mosquito vetor. Lembrando, né, que o vetor é quem transmite e o agente etiológico é quem causa a doença, tá certo? O que seria o agente etiológico da dengue? Os vírus DENV1, DENV2, DENV3 até o DENV4, ok? Só para revisar. É conhecido como, pelo amor de Deus, né? Dengue, né? Percebe-se que você não pode ir para a prova do seu concurso sem saber, sem acertar essa questão. Gabarito letra B, DIP não é, filariose muito menos, toxoplasmose, pior. Tá bom? Questão de número 5 agora. As doenças infecciosas podem ser causadas por diferentes agentes patogênicos, como vírus, bactérias, protozoários, fungos. Sobre as doenças e seus agentes causadores, assinale a alternativa correta. A tuberculose é causada por um vírus, está errado. A tuberculose ela é causada por uma bactéria, tá bom? Bactéria. E afeta principalmente o sistema respiratório. Tá certo, mas não é causado por um vírus. A hanseníase é uma infecção fungínica. Tá errado, pessoal, porque a hanseníase ela também é causada por uma bactéria, tá certo? Então, nesse caso também essa alternativa aí vai estar errado, tá? Provoca lesões cutâneas, tá certo? E perda da sensibilidade na pele. O resto da alternativa você vê que tá perfeito, né? Ele quer pegar você só nos detalhes, né? Então aqui também é bactéria. Eu vou até fazer de outra cor para vocês pegar aqui, ó. Bactéria. Tá bom? Então quer pegar vocês nos detalhes, tá bom? No caso hanseníase, Microbacterium leprae é a bactéria que a causa, tá certo? Leptospirose é uma doença viral, também tá errado. É uma bactéria também, né? Leptospira interrogans, o nome da bactéria. Bactéria também, tá vendo? Então é só no detalhe, certo? Aí fala, malária causada por protozoário, perfeito, do gênero plasmódio, transmitida pela picada do mosquito A9, perfeito. Gabarito da 5, letra D de delta. Associe os princípios e diretrizes do SUS e suas definições correspondentes. Bom, vamos lá. Eu vou lendo aqui, primeiro de 1 até a 5, aí eu já vou falando já qual já vou relacionando, no final a gente marca a alternativa correta, ok? Direito de acesso a serviço de saúde a todos os cidadãos, sem distinção, certo? Então isso aqui quer dizer a universalidade, né? Então é o A.
organização do sistema em territórios para facilitar a gestão. Isso seria o quê? Seria uma regionalização, né, pessoal? Né? O que quer dizer uma regionalização? É você organizar das melhores formas os distritos sanitários, onde é que vai ter uma determinada hospital, um determinado posto de saúde, dividir ali o que cada um vai fazer, como é que vai ser essa transferências de um para o outro, esse nível de complexidade, ok? Então vamos para a terceira aqui, ó. Priorização das necessidades de saúde de acordo com as especificidades de cada grupo. Então essa 3, pessoal, ela vai dizer muito sobre a nossa letra B, né, que é a equidade, né, que é a priorização das necessidades de acordo com a especificidade de cada grupo. Vocês lembram que a gente falou lá no começozinho da nossa aula sobre tratar os desiguais de maneira desigual na medida de suas desigualdades? Isso se relaciona a gente tratar cada pessoa de acordo com suas especificidades, ou grupo de pessoas, tá? Então, B, né, A3 é B. E 4, garantir a assistência integral a todos os níveis de complexidade, que quer dizer sobre a nossa integralidade, C, né? E o que quer dizer a integralidade no SUS, tá bom? A integralidade, ela quer dizer que você tem acesso a todos os níveis de complexidade do sistema, né? Você pode caminhar da atenção básica até a complexidade mais alta do sistema e fazer todo o seu tratamento dentro do próprio SUS, porque é integral. Ele acolhe você e trata você integralmente, tudo que você precisar, ok? Então a 5, então a C, né? 4C, e a 5 não poderia ser outra, né? Senão participação social. Controle social nas políticas públicas de saúde por meio de conselho de conferência. O conselho de conferência, a gente vê lá que tem uma parte, né? Que é, salvo engano, 25% dos gestores, né? Eu vou até olhar aqui, conselhos de saúde, né? Mas, salvo engano, é 50% da população, tá bom? 25% dos gestores, não, 50% dos usuários, tá certo? Então vamos aqui, ó. Conselho de saúde. Revisar, foi até bom ter pensado nisso agora. 50% usuários. 25% são os profissionais de saúde. E os outros 20% são os gestores e os prestadores de serviço, tá bom? 5% gestores e prestadores de serviço. Tá bom, pessoal? Então, o gabarito da nossa questãozinha aqui é A1, né? Tá bom? A1. B3, C4, D2 e E5, né? Gabarito letra B de Bravo. Vamos para a próxima questão. Sétima questão, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Ah, tá. Sétima questão. Um paciente com limitações de movimentos procurou um atendimento em uma unidade de saúde inaugurada há pouco tempo no seu bairro. Ao chegar à unidade, ficou surpreso com o espaço físico. Havia rampas de acesso adequadas, banheiros apropriados, portas mais largas, né? A situação descrita acima é um exemplo de observância da seguinte diretriz norteadora da Política Nacional de Humanização, PNH, né? Se você não estudou, procure estudá-la, né? Porque é muito importante, é uma lei que com certeza, se não está no seu edital, possivelmente virá no seu edital, né? Então a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó. Cogestão, pessoal, ela fala muito sobre a questão de ter uma conversa, né, entre os gestores e os profissionais de saúde, tá certo? Profissionais de saúde. Beleza, pessoal. Profissionais de saúde. Acolhimento fala muito sobre a sua chegada, a chegada do usuário, a nossa chegada, né, ao sistema de saúde. Usuário. O
que seria você chegar ao posto de saúde, você ser bem recebido, né? Você ser bem tratado, ser tratado de forma digna, humana, né? Ser um atendimento eficaz, você não esperar muito e tal, aquela coisa toda. Beleza. Transversalidade seria um aprendizado mútuo, exato, entre os profissionais de saúde e nós, que somos os usuários. E o usuário. Usuário. Beleza? Gestão participativa seria uma gestão na qual a população também participa. Sabe? A população e os gestores. Que seria aqueles conselhos, né, que tanto se fala por aí, tá bom? E ambiência, que é uma questão mais espacial, sabe? O que eu digo espacial é os ambientes, né? Que você criar uma rampa, você fazer uma salinha das crianças para quando tiver um atendimento médico e a mãe levar sua filha, o pai levar o seu filho lá e ele poder deixar a criança lá com brinquedos, né? É você ter um banheiro para alguém que tem necessidades especiais. Então tudo isso seria uma ambiência que a gente tem no SUS, tá bom? Vamos continuar aqui, ó, questão número 8. Fala sobre acidentes com animais peçonhentos. E antes de a gente fazer essa questão, a gente vai dar uma revisada aqui sobre esses acidentes, tá certo? Vamos aqui, ó. Acidentes causados por serpentes são divididos em 4 grupos, de acordo com o gênero da serpente causadora. Acidente botrópico é causado por serpentes da família Viperidae, dos gêneros Botrops ou Botrocopias. Jararacuçu, jararaca, urutu, caiçara, camboia. É o grupo mais importante, com cerca de 30 espécies em todo o território brasileiro, encontradas em ambientes diversos, desde as beiras dos rios até áreas litorâneas, agrícolas, periurbanas, cerrados e áreas abertas. Causam grande maioria dos acidentes zoofíticos no Brasil. Crotálico é causado pelas cascavéis da espécie Crotalus. As cascavéis são identificadas pela presença do guiso, chocalho, maracá na cauda e têm ampla distribuição em cerrados e regiões áridas e semiáridas nos campos e áreas abertas. Acidente laquético, também causado por serpentes da família Viperidae, no caso espécies laqueses, muta, surucucu, pico de jaca. Surucucu é a maior serpente peçonhenta do Brasil e seu habitat é a floresta amazônica e remanescentes da Mata Atlântica. Acidente lapídico, causado pelas corais verdadeiras, da família Lapidae, gênero Micrurus. Tá? São amplamente distribuídas pelo Brasil, com várias espécies que apresentam um padrão característico de anéis coloridos. E, adicionando mais ainda no seu estudo, no seu conhecimento, a gente tem uma parte no nosso edital especificamente falando sobre acidentes com animais peçonhentos. E quais animais causam esses acidentes? Bem, a gente tem as abelhas, aranhas, escorpiões, lagartos, ofídicos, que é as cobras, e águas-vivas e caravelas. Bem, pessoal, lagarta, lembrando que lagarta é lagarta de fogo, tá? Eu não queria dizer nada, mas se eu fosse vocês, eu os estudaria, tá certo? Porque no último concurso que eu fiz para ACE, o que caiu que eu nunca tinha visto na minha vida? Caiu acidentes com abelhas. Você acredita? Caiu acidentes com abelhas. Então, no seu concurso, nada impede de ele cobrar águas vivas e caravelas. E você se vê naquela questão que você tem que acertar para conseguir a sua vaga. Então, o que eu aconselho? Pesquisa lá no Google, acidentes com animais peçonhentos. Abre lá o portal do site do Ministério da Saúde e lê, tá bom? É mais fácil, é rápido, é fácil e você vai conseguir sua vaga, certo? Então, ele pergunta sobre o elapídico. O elapídico a gente viu agora, né? Que é causado pela Micrurus, que é a coral. Tá bom? Então vamos para a questão número 9. Pra gente terminar, né? É a última. Amém. As doenças imunopreveníveis são aquelas que podem ser evitadas por meio de vacinação. Tá. Como a gente está terminando aqui,
criando a memória imunológica? Tá. Ele pergunta, a que não responde é uma doença imunoprevenível. A gente vai marcar aqui difteria. A gente tem uma vacina? Tem. Tétano? Tem. Poliomielite? Tem. Nenhumas alternativas? Tá errado. Então, a difteria e o tétano é a DTP, né? Que é difteria, tétano e coqueluche, ok? Poliomielite, BCG, tá? E a leptospirose a gente não tem uma doença, ela não é uma doença imunoprevenível. Ela é uma doença que a gente previne por meio de quê? Por meio de um trabalho de retirada de, exemplo, coisas que possam causá-la. Por exemplo, uma enchente. Você não sair no meio da enchente, né? Eliminar os ratos, né? É um trabalho mais mecânico, ok? Então, gabaritei também de Bravo, né? A 10ª questão. As doenças parasitárias presentes em regiões tropicais requerem medidas específicas de controle. Quais parasitas abaixo é transmitido pela picada de insetos vetores? Que é transmitido pelos insetos vetores, certo? Entamoeba histórica. Vixe, Guilherme, nunca vi nem isso aqui, ó. Que doença é essa aqui? Amebíase. É causada pelo quê? Contato com fezes. Ixi, contato com fezes, ó. Giardia lamblia. Giardíase. Que é causado por alimentos e água contaminada, tá? Taenha. É uma tenha, né? Um verme, né? Da barriga. Vai pra barriga. Beleza? E a gente fica com o nosso plasmode falcíparo, que, revisando para quem não sabe ainda, é o da malária, tá? Malária. E dentre esses, a gente tem o plasmodium, o falcíparo. A gente tem o vivas e a gente tem o malária. Malária. Só lembrando que dentre esses, o falcíparo é o mais perigoso. Né? Que até em 24 horas você tem que ir lá no posto, né? Tomar seu remédio lá, tá bom? Ele é o pior. O Vivax é o mais comum. E o malária, ele pode ficar muito tempo sem causar sintomas. Tá bom, pessoal? Então, nosso gabarito aqui, ó, letra C de Charlie, tá bom? Plasmodium. Bem, pessoal, era isso, né? Nosso vídeo aqui. Espero que tenha dado para revisar, que vocês gostem. Se você gostou, se achou que você viu um pouco que agregou conhecimento na sua vida, você deixa um like, se inscreva, comenta alguma coisa aí, né? Se foi bom, se foi ruim também, comenta também. Enfim, pessoal, espero que tenha sido bom para você essa aula. Com certeza vai cair uma questão dessa aqui na sua prova, tenho certeza disso. E é isso, continue estudando aí que vai dar tudo certo, se Deus quiser, pessoal. Então, obrigado por tudo aí, né? Continue nessa pegada aí que vai dar tudo certo. Valeu!